Olá pessoal, nós estamos aqui no Hospital da CESPA em Quatro Bocas para a gente falar sobre esse assunto que vem alarmando muitas pessoas, que é a Monkeypox, ou melhor, o vírus aí que tem como nome também varíola dos macacos, melhor dizer. E hoje eu estou aqui ao lado do Dr. Mário, no Hospital da CESPA, para a gente destrinchar um pouco mais desse conteúdo, haja visto que nós já tivemos mais de 10 casos na região metropolitana de Belém, incluindo Ananindeua e Marituba. E aqui em Tomé Açu, é claro, obviamente, a Secretaria de Saúde, com toda a preocupação, traz esses informativos para que a população possa, de certa forma, se prevenir. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Para a gente começar a nossa entrevista, fala para a gente sobre esse vírus. O que é a Monkeypox? A Monkeypox é um vírus, né, também conhecido como varíola dos macacos. É um vírus muito raro, tá? De contaminação rara. Então, assim, existe muita fake news em relação à disseminação, contaminação, números de casos, principalmente, né? Hoje nós temos número de casos somente pela região metropolitana de Belém, tá? Esses vídeos que estão sendo divulgados são vídeos antigos, inclusive de uma infecção de Monkeypox em 2022, tá? Então, atualmente, a Secretaria Estadual de Saúde tem como base, se eu não me engano, são 14 casos durante esses 4 meses de 2025, tá? Então, quer dizer, é uma doença rara de um vírus, também conhecido como varíola dos macacos, como você falou, que tem sua principal contaminação os contatos com utensílios, roupas de cama desse paciente, que logicamente já está confirmado com a doença, secreções do paciente, saliva, gotinhas de saliva numa troca entre o paciente são e um paciente já contaminado. Então, assim, é um processo raro de contaminação, não é tão fácil e é muito mais acometido em pessoas que já são imunodeficientes. Quer dizer, pessoas que já estão com imunidade baixa por uma doença prévia. Muito comum a AIDS. Então, assim, não é esse alarme que estão fazendo, é muita fake news, não é todo mundo que vai sair pegando. Logicamente, o que é que nós temos que fazer? Os cuidados que nós já temos. Lavar bem as mãos, uso de álcool em gel, proteção com máscara, quando você é um sintomático, isso nós vamos falar daqui a pouco, quando você já tem algum sintoma aparente que pode sugerir que seja, né, o vírus do Monkeypox. E assim, não vamos entrar nesse estado de calamidade, né? É uma doença, como eu já falei, é uma doença bem rara de acontecer, com uma contaminação bem difícil também, e dá para a gente ter um pouco mais de paciência e não ficar acreditando em qualquer mensagem que a gente vê por aí. Agora, sobre os sintomas, como é que a pessoa ela pode detectar os sintomas? O que ela sente praticamente logo do início dessa doença? Ótimo. Por se tratar de um vírus, ela tem todos os sintomas que a gente já vê numa virose simples. Dores de cabeça, uma febre aí, mais ou menos 38 graus, 38,5, dores no corpo, dor de cabeça bem constante. E o principal diferencial do Monkeypox seriam as lesões, né? Que é o que está mais sendo difundido, as fotos, as fotografias dos pacientes que já foram expostos. São lesões que fazem, primeiramente, uma pústula. Pústula seria uma bolinha de pus na pele, bem parecido com a da catapora, né? E ela evolui muito rápido. Então, quer dizer, é o principal sintoma que nós vamos buscar em pacientes sugestivos de ser a Monkeypox, que são as pústulas, né, com características de uma catapora, para ficar bem simples. Logicamente, com todos esses outros sintomas associados. Febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas costas, mais as lesões de pele. Agora, a demora em procurar uma unidade hospitalar pode ser considerada como o principal fator da pessoa chegar ao ponto de falecer, de morrer? É muito mais complexo que isso, né? Normalmente, todos os casos que já aconteceram no nosso estado, isso desde 2021 até agora, foram casos leves, tá? Casos leves, a gente diz que um tratamento em casa
com remédios sintomáticos, paracetamol, ibuprofeno, alguma pomadinha para as lesões, é o suficiente para resolver o problema. Casos mais graves nós vamos encontrar em pacientes que já estão debilitados. Então, como é que a gente pode dizer? O que é o necessário para ir em busca do atendimento? Um quadro muito mais grave em relação às lesões do paciente. Então, quer dizer, um paciente que tenha muita lesão no corpo, que isso vai gerar um incômodo, vai gerar uma dor, aumenta a quantidade de febre, aumenta a quantidade de dor, uma dor de cabeça. Então, esse paciente ele realmente precisa de um atendimento mais especializado. Todos os outros a gente trata como uma virose, né? São medicamentos sintomáticos, logicamente, busque atendimento numa unidade de saúde para você receber as orientações corretas sobre o tipo de gravidade que você está atingindo com essa doença. É isso, então muitas dúvidas foram tiradas aqui pelo Dr. Mário, a gente agradece, doutor, pela entrevista. E se por acaso você tiver algum tipo de dúvida também, é só procurar uma unidade de saúde, como muito bem ressaltou o doutor. É claro, obviamente, que o hospital aqui fazendo esse monitoramento junto com a Secretaria de Saúde, para que possa, de certa forma, prevenir a nossa população desse vírus que vem trazendo esse alerta aí para a comunidade de forma geral em todo o nosso estado, mas que, como muito bem ressaltou o doutor, basta seguir as regras, seguir as normas e se cuidar. E a gente traz todos esses informativos aqui na tela do SBT. Tome a sua.